Olha só, eu vou fazer uma ligeira prece, aproveitar que a gente está unidos com os nossos pensamentos, as nossas melhores vibrações, rogando a Deus, nosso Pai, de infinito amor e misericórdia, a Jesus, o mais querido, o nosso modelo e guia, o qual nós temos que estudar, lembrar e tentar vivenciar os seus ensinamentos todos os dias da nossa vida. Que nós possamos, nesse clima que nos encontramos agora, envolvidos pelos amigos espirituais, permitir que esse envolvimento penetre o nosso corpo material, nos ajudando a reorganizar, nos reequilibrar, mas que também essa luz do teu amor possa penetrar nos nossos lares, envolver todos os nossos familiares, e também a todos os nossos amigos e inimigos, encarnados e desencarnados. E que essa paz que por ora sentimos, Senhor, possa ela ser mantida por nós durante toda essa semana. Muito obrigada, Senhor, que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus. Gente, boa noite a todos que foram chegando devagarinho. Eu acabo que eu perco, que a minha tela acaba ficando um pouquinho menor, e eu não consigo ver todos vocês por causa do slide, tá? Hoje a gente vai dar sequência ao nosso capítulo de número 2 do livro Entre a Terra e o Céu, e a gente vai começar a entender aquela prece que foi refratada, lembra que eu falei para vocês? Ela foi direcionada para uma pessoa que não estava, né? Aliás, ela foi direcionada para um espírito que não estava em condição de poder socorrer. Mas toda prece que a gente faz, ela vai ser atendida, não tenham dúvida. Não da forma exatamente que a gente deseja. O Pai sempre nos ouve, sempre procura nos ajudar, nos direcionar. Então, a gente hoje vai ter a oportunidade de ver essa prece, onde que ela chegou. E nós vamos começar agora também a entrar em contato com os personagens desse livro, com os personagens que nós vamos ter uma noção de quem eles são, nós vamos começar a ter essa noção, e depois a gente vai entender o enredo da família através dos processos reencarnatórios. Então, estamos todos conectados, não tem nada na nossa vida solta. Então, vamos lá. Um pequeno gráfico. Lá chegou a prece, e foi utilizado um pequeno gráfico lá, que foi exibido pelo mentor, para começarem, né, a entender toda aquela prece que foi refratada, né? E aí a gente vai ver. E, exibindo o documento que trazia nas mãos, explicou: temos aqui uma oração comovedora que superou as linhas vibratórias comuns do plano da matéria mais densa. É importante a gente entender da matéria mais densa, porque nós estamos na dimensão da matéria mais densa. Nós estamos. Nós estamos na crosta terrestre, nós estamos encarnados. Os encarnados estão no plano da matéria mais densa que tem. Logo após vem as trevas, é uma outra dimensão consciencial. As trevas estão muito próximas dessa materialidade que nós vivemos, porém em menor grau. Depois vem um umbral grosso, umbral médio, umbral fino, onde está nosso lar. Olha que interessante. Então, ele fala assim, que essa prece saiu daqui, do plano da matéria mais densa, daqui, da onde a gente está, e ele continua, parte de uma devota servidora, então era uma trabalhadora, que se ausentou da nossa cidade espiritual, da colônia espiritual, nosso lar, há precisamente 15 anos terrestres, para determinadas tarefas na reencarnação. Não seguiu, porém, desassistida, permanece sob nossa orientação. O nascimento e o renascimento no mundo, sob o ponto de vista físico, jaz em confiar... desculpa, eu perdi aqui. Onde que eu estou, gente?
O nascimento e o renascimento no mundo, sob o ponto de vista físico, jazem confiados às leis biológicas de cuja execução se incumbe inteligências especializadas, contudo, em suas características morais. Contudo, em suas características morais, subordinam-se a certos ascendentes do espírito. Então, olha só, nós temos um planejamento reencarnatório, nós vamos falar um pouquinho disso essa noite. Nós escolhemos, né, o corpo de conformidade com o nível evolutivo nosso e também de conformidade com as provas e expiações de que precisamos passar. Mas entende, as características morais não estão inseridas na parte material do nosso corpo. Ela é do espírito, ela é um atributo do espírito. A gente ainda teve oportunidade de falar pouco, no sábado, no seminário, que a genética não é causa, ela é efeito. E outras características morais, emocionais, elas estão em nós, espíritos imortais, e não neste corpo físico. Então, eu sei que os cientistas ficam procurando as características das nossas personalidades, nos genes lá, ou mapeando o nosso cérebro, os neurocientistas, para tentarem descobrir qual é a região que produz as psicopatologias, ou o que determina um ser humano, qual é a região que está localizada a raiva, ou todos esses defeitos humanos que poderão prejudicar a sociedade, mas o corpo é só instrumento. Né? O corpo é só um instrumento, ok? É só um instrumento. Que isso fique claro para a gente, que às vezes isso se confunde muito, porque não é isso que a gente escuta na sociedade, o dia inteiro. Nós espíritas sabemos que essas características, esses atributos, né, que estão relacionados ao desenvolvimento moral, ao desenvolvimento intelectual, as questões da psique, elas não estão no corpo físico, mas elas são atributos do espírito imortal. Ok? Então, partiu lá da cidade do nosso lar, uma alma querida, uma trabalhadora, que tinha uma missão aqui na Terra. Todos nós temos missões e ocupações, isso está lá no Livro dos Espíritos. As ocupações, quando Kardec falou, estão relacionadas a nós mesmos, ao que nós temos que fazer por nós. As missões, elas estão relacionadas ao que eu vou fazer em relação ao próximo, porque a gente tem um misto de coisas que precisamos fazer enquanto estamos encarnados. Nós não viemos aqui tão somente para nos desenvolver, nos resolvermos. Sim, isso é o principal. Mas nós temos também que nos resolver com relação ao próximo. Porque, como diz Kardec, na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando ele fala, ele vai traçar sobre as leis morais, né, que as leis divinas são divididas em dois grandes blocos. No bloco das leis materiais, as que estudam as ciências, que estão a cargo da ciência responder a matemática, física, química, biologia, mas também tem um outro bloco, que são as leis morais. E lá ele deixa claro, numa nota, logo no início dessa questão, ele fala: as leis morais têm por finalidade estabelecer a relação do homem com ele mesmo, estabelecer a relação do homem com o próximo e estabelecer a relação do homem com Deus. Vocês vão encontrar logo no início das perguntas que estão relacionadas às leis morais. Se não me engano, 617 ou 618, mas eu não sei exatamente de cabeça agora. Então, é preciso compreender, portanto, que a gente veio aqui para se organizar, para se harmonizar, trabalhar as nossas sombras, mas nós também viemos aqui para nós nos resolvermos em relação aos outros. Se eu me resolvo em relação a mim e me resolvo em relação ao próximo, eu já estou quitte com as leis de Deus, está tudo certo, não tem mais nada para fazer, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá, continua o mentor, é o Clarencio, né? E ele continua nesse pequeno gráfico. Sim, sem dúvida, aclarou o instrutor.
quanto mais vastos os recursos espirituais de quem retorna à carne, mais complexo é o mapa de trabalho a ser obedecido. Porque, gente, muito será cobrado a quem muito foi dado. Né? Então, a complexidade de uma reencarnação, ela vai aumentando na medida em que a gente evolui espiritualmente. É uma lógica nisso, né? Porque mais coisas a gente vai fazer em relação a gente, em relação à humanidade. Então, essa complexidade aumenta na medida da nossa evolução. Ele fala assim: quase todos temos do pretérito expressivo montante de débito a resgatar e todos somos desafiados pelas aquisições a fazer. Então, é importante entender que provas e expiações são desafios, não são castigos da divindade. As provas nós solicitamos e elas são importantes para que a gente possa testar teoria e prática. Não é assim que a gente faz na escola? O professor dá a matéria, para saber se o conteúdo que ele passou está fixado, ele aplica uma prova. Então, aqui é isso. E as expiações, elas são castigos de Deus? Não. As expiações são imposições relacionadas a comportamentos na contramão da lei divina. Então, as expiações, elas estão relacionadas a comportamento nossos que foram totalmente na contramão da lei de Deus e que agora a gente está colhendo aqueles frutos. Isso representa as expiações. Elas representam um comportamento de outrora ou até mesmo um comportamento presente que estejam na contramão das leis divinas. Então, é isso que a gente tem que entender. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, se a minha vida vai muito bem, obrigada, beleza. Eu fui a construtora desse muito bem, obrigada. Boa noite, Carla. Se a minha vida anda muito mal, obrigado, eu tenho que agradecer a mim, que pode ter sido em decorrência de um comportamento passado ou em decorrência de um comportamento atual. Tanto que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, onde vai tratar os bem-aventurados os que sofrem, vai falar das causas passadas e das causas atuais de nossas dores. Então, o que a gente passa é em decorrência do nosso próprio comportamento. As provas são solicitadas por nós para testar se teoria e prática está igual. E as expiações são situações que nós somos obrigados a passar devido a plantações que nós já fizemos em outros momentos. Ok? Quase todos, né, ele coloca ali, todos temos do pretérito expressivo montante de débito a resgatar e todos somos desafiados pela aquisição a fazer. Nisso está o programa reencarnatório, significando em si uma espécie de fatalidade relativa no ciclo de experiências que nos cabe atender. Entretanto, a conduta é sempre nossa e dentro dela podemos gerar circunstâncias a nosso benefício ou em nosso desfavor. Por isso que ela é uma espécie de fatalidade, porque não significa, de repente, eu tenho um grande débito no passado. Um exemplo, eu vou dar um exemplo bombástico para a gente, tá? Eu tenho um karma pesadíssimo de uma situação que eu vivenciei no passado, e nessa vida, lá no meu planejamento reencarnatório, eu aceitei que para resgatar determinada coisa que eu fiz lá no passado, que eu sofreria um acidente, eu perderia o meu ombro esquerdo, meu braço esquerdo, meu membro superior esquerdo todo, um exemplo, tá? Todo. Aí chega nessa vida, eu procuro ter um bom comportamento, procuro me pautar nas leis de Deus, procuro fazer tudo para trabalhar em prol a minha evolução, em prol a evolução do próximo, procuro me resgatar com as pessoas que estão a caminho, que eu tenho dificuldade, enfim, eu procuro fazer tudo o que eu posso, que está ao meu alcance, de melhor. Aí eu sofro um acidente, vou perder o braço, não tem atenuante, perdi, sei lá, um dedinho da mão, um polegar, um dedo mindinho, sei lá, qualquer coisa que vocês quiserem, tal, ou perdi uma unha, entendeu? Mas estava lá planejado para eu perder tudo, o braço todo. Mas por quê? Eu criei circunstâncias favoráveis que geraram a meu benefício atenuante. Então, não existe o maktub,
né? Estava escrito, assim será, como uma fatalidade. Não existe isso. Pode falar, Edilene, vou aproveitar para beber água. Não estou te ouvindo, o microfone está fechado. Eni, eu concordo plenamente com a Oi. sua fala, porque às vezes a gente vem aqui para perder tudo, né? Mas aí só vai e perde um pedacinho. Há 30, há 33 anos atrás, a minha mãe foi atropelada em Niterói e até hoje a gente não Nossa. encontra explicação porque o ônibus não passou por cima das duas pernas dela, passou só em cima de uma. Então, ela teve Ui. desarticulação, desarticulou, né, a perna Uhum. e sobreviveu. Eu fiquei praticamente com ela dentro do hospital 8 meses, mas ela está bem, graças a Deus, só perdeu uma perna. É isso aí. Isso aí, provavelmente foram os atenuantes, aqueles acidentes que a gente fala assim, não tem nada, não sobrou nada. Aí a É, gente olha assim, sobrou sim, só teve um arranhão às vezes. E a gente fala, mas como? Como? Né? Como? Pode falar, Exílio. Tem que abrir o microfone, querida. Seu microfone está fechado, Exílio. Abrir. Esse meu AVC, ele é expiação? É difícil a gente falar. Não dá para a gente saber se determinadas problemáticas que nós estamos vivendo hoje, elas estão relacionadas à expiação ou uma provação. Geralmente, E, doenças mais incisivas, que nos trazem grandes limitações, em geral, elas são expiatórias, mas a gente não pode dizer que todas elas são expiatórias. Na doutrina espírita, quando a gente fala assim, sempre e nunca, a gente comete erros imensos, porque ela não é linear. Então, pode ser uma expiação, mas pode ser que não, de repente, alguma coisa que você solicitou para você alcançar outros valores morais e emocionais nas quais seriam de grande importância para você. Não dá para afirmar isso, tá, Ezi? Isso só quando você voltar lá para a parte espiritual, que o seu mentor ou a sua mentora vai poder conversar isso com você, tá? e quando eu saí do hospital, eu não falava, e você lembra, né? Que eu tinha uma Lembro? dificuldade imensa de falar. Agora eu já falo, eu já estou lendo um pouquinho, mas estou. Eu estou andando bem, tanto é que eu vejo a Leida sempre. E isso é o quê? É mérito, é esforço, é o fisioterapeuta que é bom? Tudo, é tudo. É o teu esforço pessoal, que é muito bom, que gerou méritos nessa tua jornada evolutiva, e também os profissionais que estão te atendendo, com certeza fazem tudo com muito carinho, com muita dedicação. Então, é uma mescla disso tudo, é a misericórdia de Deus, é o teu esforço, é isso tudo. É isso tudo, é o conjunto disso tudo que está gerando essa melhora incrível que você tá vivenciando aí. Obrigada. Pode Eli, falar, Anitta. Oi. só para acrescentar, e ela tem uma filha muito Maravilhosa, né? boa, maravilhosa, que está ajudando e muito, como sempre ajudou na vida dela, nessa recuperação aí. Então, olha aí o conjunto de coisas, né? Uma família estruturada, uma filha maravilhosa, Deus, olha, mais um acréscimo de coisas boas na sua vida, viu? Poxa, Deus é bom demais, né? Claro Ele é que é, maravilhoso. Ele é bom demais. Obrigada. é isso, à vontade. E aí a gente vai entender a prece refratada que a gente viu lá no final do primeiro capítulo. Mas que vem a ser uma oração refratada, que a gente já deu a definição, né? Indagou o meu colega mordido de curiosidade. Hilário fora igualmente médico no mundo e, tanto quanto eu, permanecia em tarefas ligadas à responsabilidade de Clarencio, adquirindo conhecimentos especializados. A prece refratada é aquela cujo impulso luminoso teve a sua direção desviada, passando a outro objetivo, né? Foi desviada, a gente vai saber por quê. A gente vai cada vez mais saber por quê. Porque a mãe da menina não estava em condições de poder ajudá-la.
mas nem por isso ela vai ficar sem resposta. A gente vai ver, esse livro todo é a resposta da prece dessa menina. É importante a gente lembrar isso, tá? Esse livro vai girar em torno de uma solicitação dela. Vamos lá. Deixa eu só buscar aqui mais um slide. Que é a Evelina. Chame a irmã Eulália, solicitou Clarence. Alguns momentos passaram rápidos e a cooperadora mencionada apareceu irradiando bondade e simpatia. Irmã, disse Clarence, preciso. Este gráfico registra aflitivo apelo de Evelina, cuja volta ao aprendizado na carne foi garantido por nossa organização. Parece-me estar a pobrezinha em extremas dificuldades. Sim, concordou a interpelada. Evelina, apesar da fragilidade do novo corpo, vem sustentando imensa luta moral. A luta dela era moral. O pai, sobrecarregado de questões íntimas, tem a saúde periclitante e a madrasta vem sofrendo obstinada perseguição por parte de nossa desventurada Odila. A genitora de Evelina? Sim, ela mesma. Tá? Então, a prece em real, e na realidade foi da Evelina para Odila, a gente vai ver para frente. E ela faz um grande apelo para melhorar a situação moral daquela casa. E aí a resposta do livro, o auxílio que vai ser prestado a essa família vem pela intervenção, pela solicitação da Evelina. Então, é de suma importância a gente não esquecer isso. Zulmira, que é a madrasta, que é casada com o pai da Evelina, por sua vez, a segunda esposa de Amaro é o pai da Evelina, desde a morte do pequenino Júlio, que era o irmão dela, caiu em profundo abatimento. Como não ignoramos, o pequeno desencarnou afogado, consoante a provas de que se fez devedor. Então, isso aí foi uma expiação, com certeza. Nós vamos descobrir por que ele morreu afogado nessa vida. Eu não posso contar tudo para vocês, tá? A madrasta, contudo, que chegou a desejar-lhe o desaparecimento por não amá-lo, encontrando-se sob as sugestões da mulher que a precedeu nas atenções do marido, cresce culpada. Evelina, depois de perder o maninho em trágicas circunstâncias, acha-se desorientada entre o genitor aflito e a segunda mãe em desespero. Então, o Júlio morre. A madrasta não gostava muito do Júlio, a gente vai ver por quê, a gente vai descobrir por que também ela não gostava muito do Júlio. A madrasta não toma conta dele o suficiente, ele vai morrer afogado. E ela está, né, se carcomendo de culpa, de remorso. E a Odila, a mãe da Evelina, está ali no lar, prejudicando a madrasta, dificultando as relações, dificultando que toda aquela situação ali possa ser resolvida e o ambiente voltar ao normal. É que eu não posso contar muito o livro para vocês, porque senão depois, né, não vai ter nem graça. Então, vamos lá. Este Amaro, porque eles estão dentro lá, eles vão até a casa, né, da menina, da Evelina. Este Amaro, o chefe da casa, tem no longo pretérito complicados compromissos, nós vamos descobrir por quê, tá? Em muitas ocasiões usou projéteis e lâminas de ferro para o mal. Então, em muitas ocasiões, ele se utilizou, né, das armas, né, armas, pelo que a gente entende aí, arma branca e arma de fogo, né, para matar, provavelmente. Hoje é servidor categorizado numa ferrovia. Olha que interessante, né? Trabalha de uma forma estreita com aquilo que um dia foi um instrumento do mal para ele, né? É sempre assim, a vida coloca a gente em algum lugar para a gente reparar, né? Ele trabalha, tem responsabilidade no setor ferroviário, provavelmente é um engenheiro, alguma coisa ali. Então, olha que interessante, né? Se no passado ele se utilizou, né, do metal para ferir, hoje ele usa do metal para transportar. Olha que coisa interessante. Isso é a famosa reencarnação, é a famosa reflexão que a gente precisa fazer. E aí continua. Em seguida, passamos a gracioso quarto próximo. Esta é a nossa Evelina, cuja reencarnação foi por nós organizada. Então,
a Evelina teve uma reencarnação totalmente organizada lá no Ministério do Nosso Lar, ok? Faz alguns anos. A fotografia é uma lembrança da mãezinha que já partiu, então ela tem no quarto dela uma fotografia da mãe que morreu. Evelina está ligada aos pais através de imenso amor, então a ligação entre eles ali, por parte dela, é de amor. Desde séculos remotos. Veio ao encontro de criaturas e situações das quais necessita para a garantia da própria ascensão, da sua evolução espiritual, mas trouxe também consigo a tarefa de auxiliar os progenitores. Então, ela precisa estar ali, ela tem alguma coisa ainda que ela precisa resolver em relação a eles, mas já está ali por amor, e ela, por ela já ter alcançado esse nível de amor, ela está ali para auxiliar também no progresso de evolução espiritual daquela família. No momento, acredita-se amparado pela mãezinha. Ela acredita, tanto é que ela orou pela Odila, né? Pela mãezinha. Entretanto, pelos méritos já acumulados na vida espiritual, é ela mesma quem continua socorrendo o coração materno ainda em luta. Então, ela pede socorro à mãe, mas mal sabe ela que ela tem mais evolução do que a mãe e que, na verdade, é ela que veio socorrer todo mundo. Tanto que a prece dela, que foi refratada, né, bateu na Odila, mas subiu, foi até nosso lar, porque é de lá que ela veio, e lá tem todos, né, os mentores dela, estão tudo interligado para que possam ajudar o quê? A Evelina nesse processo reencarnatório, para que seja um sucesso para ela e um sucesso para a família. Porque as nossas reencarnações foram feitas para dar certo, foram feitas para ser um sucesso. Se alguma coisa sai errada, é porque, infelizmente, a gente não faz boas escolhas. Mas elas foram para ser um sucesso, gente. Só que chega aqui, a gente começa a fazer corpo mole aqui, corpo mole ali, e quando vê, estraga tudo que foi feito. Mas foi tudo planejado para sair 100%. Mas também eles lá sabem que a gente derrapa, então sabe que nem sempre a gente vai chegar aos 100%. Mas a gente chegar a 80% já está de bom tamanho, né? Então vamos lá, vamos tentando. Importante a gente não desistir. Bom, dito isso, né, sobre a prece da Evelina, eu quero falar um pouquinho sobre planejamento reencarnatório, porque ainda há muitas confusões em relação aos planejamentos reencarnatórios. Então, eu vou relembrar algumas questões do Livro dos Espíritos, e se vocês precisarem, vocês vão levantar a mão e vão me interromper a qualquer hora, para que vocês não esqueçam de fazer as perguntas conforme vir surgindo as dúvidas sobre as questões do planejamento reencarnatório. Né? Primeira coisa que eu vou dizer uma coisa para vocês, que não está aí no slide. Toda reencarnação pode não ser, né? Pode não ser planejada, mas tem planejamento. Então, anota aí, por favor. Toda reencarnação pode não ser planejada, mas tem planejamento. Eu não disse que toda reencarnação é para dar 100%, certo? Então, entenda, o acaso não existe. Deus não estava lá dormindo, lá, tirando um cochilinho depois do almoço. Aí, quando ele abre os olhos, ele fala assim, o quê? A Aini reencarnou naquela cidade, naquela família. Tudo errado. Não existe isso. Tá? Deus não cochila. Então, toda encarnação... Espera aí, Edith, o que é? O que é, Edith? Não, toda reencarnação não tem Toda reencarnação pode não ser planejada, mas tem planejamento. A gente vai descobrir por que nem todas são planejadas, tá? Nem todas são planejadas, nem todas, tá? Mas todas vão ter planejamento. Porque senão a gente, né? Tava jogado ao Léo aí, sem nada, tá bom? Tá combinado? Então, vamos lá. A gente tem que lembrar que tudo, inicialmente, vai estar regido no plano do magnetismo, por afinidade. Não podemos esquecer outra coisa. Nós criamos laços magnéticos positivos e laços magnéticos negativos. Todos eles atraem. O magnético positivo, que são os laços feitos pelo amor, eles vão atrair aqueles que nós já aprendemos a amar. E os negativos vão atrair o quê? Quem se habilita em dizer?
Os negativos atraem quem? Os inimigos. Os inimigos, os que antipatizamos, os que não gostamos, os que chamamos de mala. Mas se eles estão ali é porque nós precisamos. Então, duas coisas que não pode esquecer. Foi feito, assim, algumas perguntas para Kardec, que eu salpiquei, fui buscar lá no Livro dos Espíritos. Quando na erraticidade para Allan Kardec na época, é o mundo dos espíritos que é para a gente hoje, tá? Antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Consciência é uma coisa particular ou é algo que eu posso dar para alguém? Particular. Eu não posso dar para ninguém. Posso dar uma consciência desperta para alguém? Não posso. Não posso. Então, vamos começar a pensar. Ele próprio escolhe o gênero de provas, porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, a gente escolhe gêneros de provas. O que são gêneros de prova? Vir feio é bonito, magro, gordo, esquálido, é brincando, né? Ser rico ou ser pobre. São gêneros de provas, ok? São tipos de gêneros de provas. São exemplos, tá? Não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Deus castiga a gente? Impossível. Impossível. Deus não castiga ninguém. E também nada impõe a ninguém. Temos leis. Se nós infringirmos as leis de trânsitos, recebemos multa? É o nosso castigo. Mas quem foi que infringiu a lei de trânsito? Ué, fui eu. Né? Então não é Deus. Nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus que estabeleceu todas as leis que regem o universo. Então não cai uma folha de uma árvore sem que Deus tenha ciência de que isso está acontecendo. Como ele faz isso, eu não sei, mas ele sabe. Então é claro que Deus tem ciência. E de agora perguntar, por que decretou ele esta lei e não aquela? E de agora perguntar por que decretou ele esta lei e não aquela. Dando ao espírito a liberdade de escolher, porque nós temos liberdade de escolher. Deus lhe deixa a inteira responsabilidade dos seus atos e das consequências que estes tiverem. Então, se eu escolho coisas que estão na contramão das leis de Deus, é como se eu estivesse escolhendo espinhos para mais tarde eu colher os espinhos. Então, não adianta eu escolher espinhos e amanhã ficar esperando que eu vou colher maçã, laranja, banana, porque é incompatível com as escolhas. Mas a gente sabe, lá, tem o espírito consciência e previsão. Consciência é a palavra-chave. É claro que é pelo meu nível de consciência que eu vou fazer escolhas boas e ruins, não é? Mas se o meu nível de consciência for pouco, eu vou ter atenuantes das burradas que eu fizer? Vou, gente, porque se as leis nossas, que são tão imperfeitas, nos concedem atenuantes, imagina as de Deus, que são muito melhor. Tá? Porque Deus, outra coisa que eu quero que vocês anotem aí, Deus não julga atos, mas julga intenções. Intenções, ok? Não julga atos, julga intenções. Então, se a pessoa matou achando que estava cumprindo com o dever, matar é errado. Não vai passar a ser certo por causa disso. Porém, vai ter atenuante, porque julgou estar fazendo uma coisa boa. Agora, aquela pessoa que estava em casa, estou planejando como eu vou fazer para matar aquela pessoa, vai comprar a arma certa, no lugar certo. Ela está fazendo porque ela acha certo, está fazendo para se vingar. É diferente, tá? E aí continua ali. Então, é isso que a gente precisa entender. O que está na nossa vida está pelo nosso livre-arbítrio. Coisas ruins, mau uso do livre-arbítrio. Coisas boas, bom uso do livre-arbítrio. Ok? Pode ir? Qualquer coisa me interrompe, não deixa para depois, não, senão depois vocês esquecem a pergunta, tá?
Vamos lá. Livro dos Espíritos ainda. Do fato de pertencer ao espírito a escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas, olha só, todas, cuidado com no espiritismo que eu falei sempre e nunca. Lembra que eu falei para vocês? Cuidado com sempre, cuidado com nunca, porque a doutrina dos espíritos não é linear. Então, vou ler de novo. Do fato de pertencer ao espírito a escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós a previmos, escolhemos? Né? Uma resposta. Todas... Oi, pode fazer, faz. A parte do julgamento, eu acho que Deus nem julga, não. Porque a nossa consciência é que dá uma puxada de orelha, é a gente mesmo que se dá uma puxada de orelha. Eu concordo plenamente com você. Tem as leis dele lá, ele está ciente. Mas é a gente que se trancafia dentro da célula ou não. Sabe por quê? Quantas coisas que a gente faz, que às vezes o erro é até pequeno, mas a gente é tão orgulhoso, que se sente tão culpado, tão culpado, tão culpado, que a gente se pune, às vezes, uma encarnação inteira. Né? Então, a gente que se trancafia. Eu concordo plenamente com o teu raciocínio. É a gente que se trancafia. É porque a gente conhece a lei. A gente não segue porque não quer. Né? Aí depois... E algumas coisas... Vem o remorso, vem a culpa, vem tudo, né? Porque quando a gente sabe, é muito ruim quando a gente pratica o erro. Enquanto a gente estava no processo da ignorância, a gente não tinha noção. Mas sabendo, pesa. Sabendo, pesa. Né? Sabendo, pesa. É fato. Ô, Eni, seria Sim? como dizer assim, as leis estão aí, estão feitas. Isso. As leis divinas estão aí. A gente conhecendo ou não conhecendo, a gente tem o livre-arbítrio de agir, né? Sim. Então, assim, na minha cabeça está isso para mim. Deus não está interessado nas coisas erradas que eu faço, porque é a minha consciência que vai me julgar. Se eu cumpro a lei, o interesse divino, ou o julgamento divino, ou a análise divina, fiz as coisas certas, beleza, é isso que eu tenho que fazer. Se eu fiz coisa errada, quem vai responder sou só eu. Então, acabou. Deus não está aí muito interessado em saber no que eu estou fazendo de errado. Porque ele não permitiu que eu agisse errado. Ele disse para mim o que eu devo fazer, que eu acho que é o que Jesus também fez. Ele mostrou o caminho. O caminho é esse. Você vai fazer se você quiser. A partir do momento que se conhece esse caminho, sabe o que deve se fazer. Mas a escolha é da gente. Então, assim, ele não vai se incomodar se eu agir errado. Eu vou voltar para poder acertar. Eu acho que fica muito mais, na minha cabeça, fica muito mais simples. Está fazendo errado, com conhecimento ou não, não é Deus quem vai te julgar. É você mesmo que uma hora vai se julgar. Até porque as leis de Deus, elas têm como finalidade nos promover a educação. Né? O restabelecimento ao processo das suas próprias leis é feito através da educação. Então, ela não tem por finalidade promover castigos. Né? O castigo ele se dá pela própria infração. Porque cada vez que eu sei que botar isso aqui do outro lado não está certo, mas eu boto aqui do outro lado, eu já sabia que estava errado. Eu estou insistindo em colocar. E aí vem a lei de causa e efeito, e aí ela vai me visitar, porque para toda causa tem que ter o quê? Um efeito. Então, se eu insisto, novamente, eu estou colhendo, é fruto das minhas atitudes. As leis de Deus não têm por finalidade nos punir. Não punir. As leis de Deus têm por finalidade nos educar. Então, se eu insisto pelo meu processo de não querer ser educada, botar do outro lado, é lei de causa e lei de efeito funcionando. Ok. Então, eu vou só ler ali aquele trechinho pequeno. Todas as coisas que nos acontecem, não, porque não escolheste e previste tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolheste apenas o gênero da provação. As particularidades são as consequências da posição em que vos achais e muitas vezes das vossas próprias ações. Ou seja, todas as coisas não, eu escolhi o gênero de provas. Mas eu aqui estou transitando na minha encarnação.
Eu posso fazer várias escolhas durante um dia, não posso? Posso fazer escolhas que são positivas, posso fazer escolhas que são negativas. Então, muitas coisas aqui na minha vida estão acontecendo em decorrência do uso do meu livre-arbítrio nesse momento. O que é escolhido lá no planejamento reencarnatório é o gênero das provações. Mas não foi determinado que hoje, no dia 28 de abril, às 19h12, eu ia botar essa roupa nessa cor, com esse óculos. Isso não está determinado lá. Isso não foi determinado lá. Então, particularidades não, só gêneros de provação. Muito bem, vocês estão indo bem. Então, vamos seguir. Como pode o espírito, que em sua origem, olha aí, boa pergunta, né? Em sua origem é simples e ignorante, quer dizer, carece de uma consciência dilatada, e carecido de experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essas escolhas? Uma boa pergunta, uma boa pergunta. Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazeis com a criancinha. Pouco a pouco, porém, à medida que seu livre-arbítrio se desenvolve, deixa o Senhor de proceder à escolha. E só então é que muitas vezes lhe acontece extraviar-se, tomando um mau caminho por desatender os conselhos dos espíritos bons. Então, nas nossas encarnações, a gente tem que entender o seguinte: vou fazer um planejamento reencarnatório. A gente ia fazer o seguinte planejamento reencarnatório: olha, Senhor, eu quero nascer num país muito bom, com todas as comodidades, todas as riquezas, quero ser linda, maravilhosa, eu não quero ter problemas nenhum, quero vir numa família maravilhosa, que ninguém discorde nada que eu falar. Fala sério, né? Reencarnação improdutiva, mas era isso que a gente ia querer, né? Então, no início, Deus vai direcionando as nossas, né, através dos seus trabalhadores espirituais, vai direcionando as nossas reencarnações até que a gente chega a poder dar muitos pitacos reencarnatórios. Mas até lá, caminho, é chão, né? Então, Deus vai nos suprindo as deficiências. E é claro que à medida que a gente comete erros, por isso que eu falei para vocês, Deus não julga os fatos, né, os atos. Ele não julga os atos, ele julga as intenções. A intenção é diretamente relacionada ao nível de consciência desperta. Então, se a consciência é pouco desperta, é pouco dilatada, é pouco aberta, você vai ter muitos atenuantes até nas escolhas infelizes que você fizer. Por quê? Porque você não tem experiência suficiente. Você não tem abertura de consciência suficiente. Mas à medida em que eu vou ficando senhor ou senhora de mim mesma, aí eu vou respondendo muito mais. Quando o espírito goza de livre-arbítrio, a escolha da existência corporal dependerá sempre exclusivamente de sua vontade, ou essa existência pode lhe ser imposta como expiação pela vontade de Deus? Aí a gente já vai entendendo, pelo que a gente já formatou atrás, que é uma coisa e outra. Deus sabe esperar, não apressa a expiação. O que ele quis dizer com isso daqui? Em outras palavras, num termo, num jargão que a gente usa muito dentro da doutrina espírita, é que Deus não coloca a cruz mais pesada do que os ombros podem suportar. Quantas coisas que a gente cometeu de erro que a gente ainda nem começou a resgatar de outras vidas, ou se está, começando, porque ele sabe, porque as leis visam nos educar, nos reorganizar, nos harmonizar com a lei. Então, se coloca uma cruz mais pesada do que o meu ombro possa suportar, é claro que eu vou sucumbir. E eu não disse para vocês que as reencarnações são para dar 100% certas. Então, na medida que a gente foi evoluindo, as coisas vão se tornando mais complexas. Todavia, pode impor certa existência a um espírito quando este, olha aí, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais benéfico, e quando vê que tal existência servirá para a purificação e progresso do espírito, ao mesmo tempo que lhe sirva de expiação. Então, para aqueles que não têm juízo, Deus fala assim, não, vou deixar por conta dele, ele não vai fazer isso nunca. Mas como ele já tem coisas que ele precisa começar a acertar e ele já está com condições, ele vai acertar. E essa inferioridade e má vontade também, ela está relacionada a algumas reencarnações compulsórias também. O que é reencarnação compulsória? A gente acabou de estudar o livro Libertação, Gregório. Se Gregório não se arrependesse dos males que ele fez outrora, ele ia ter que reencarnar, porque já tinha passado muito tempo, ele não poderia ficar ad eterno na espiritualidade sem reencarnar. Um dia ele ia ter que reencarnar. E aí ele viria a reencarnar de qualquer maneira.
Então, são duas situações. Uma é aquele espírito que é devagar, quase parando, se puder, ele empurra com a barriga para outra vida, e quando Deus está vendo que ele está só empurrando, aí ele fala, não, meu filho, olha, já está na hora de você, né, ver se a dor te desperta para alguma coisa, que não é possível até quando você vai empurrar com a barriga a sua reencarnação. E outras são aqueles espíritos extremamente endurecidos, como eu dei um exemplo extremista de um Gregório. Se tu pergunta para o Gregório se ele queria reencarnar, sabe o que ele responder para você? Não, não e não. Ponto final, quero ficar aqui onde eu estou. Né? Mas aí, para que ele não tivesse uma reencarnação sem uma participação, que não fosse permeada pelo arrependimento, a Matilde foi ajudando, ajudando, até que ele se conscientizou para reencarnar. Foi, gente? Entendeu? Seria compulsória porque ela se daria, né, sem a participação dele. Então ele teria todo um contexto de planejamento reencarnatório extremamente ali doloroso. O que é melhor? Quando eu me arrependo ou quando eu não tenho nenhum arrependimento e vou para a reencarnação de qualquer maneira? Não é melhor quando eu me arrependo, porque eu abro mais a minha consciência, eu vejo mais amplamente a situação, eu posso melhor me preparar e ir e reencarnar? Não é muito melhor? Porque se eu for naquela rebeldia o dia todo, vai do jeito que dá, né? Do jeito que é. Essa é a realidade, né? É muito mais doloroso. Muito melhor é quando a gente pode se preparar, vocês não concordam? E o arrependimento é o primeiro passo para a corrigenda de um erro, que é o que está lá no livro, no céu e no inferno. Nós temos que passar 3 passos pedagógicos para zerar um erro. O primeiro passo é o arrependimento, o segundo é a expiação, o terceiro é a reparação. Ok? Vamos seguindo, então, mais um pouquinho dentro daquilo que a gente consegue. 264. Que é o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer. O que dirige escolher uma prova que queira sofrer? Escolher vir sofrendo. Ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levem a expiações destas e a progredir mais depressa. Uns podem, portanto, impor a si mesmos uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar, bem como pelas paixões inferiores que uma e outra desenvolvem. Outros finalmente se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Mas entenda, quando a gente está lá planejando a reencarnação, vamos supor assim, eu chego lá e falo assim para minha mentora, olha, na verdade eu quero uma reencarnação muito sofrida, quero vir assim, assado, com essa doença, faltando um pedaço aqui, faço uma desgraceira danada, quero vir feia, horrorosa, morfética, toda, né, surumbática, macambuza. Ela olha para mim e fala assim, Nir, ela não vai falar assim do jeito que eu estou falando, não, mas ela vai falar assim, cara, na real, tu não ia suportar nem a perda da unha do dedo mindinho. Vamos tirar 90% desse negócio, bota 10 e vamos se preparar para esses 10 que já vai ser na conta que tu pode, né? Então, os espíritos também, né? Que a gente às vezes escolhe isso tudo por ostentação, por vaidade. Não, quero uma vida bem desgraciada. Mas não pode, não suporta, né? As coisas têm que vir sempre na medida das nossas condições de suportar, de forças, né? E a própria dor é a benfeitora que vai nos talhando. Havendo espíritos que, por provação, escolhem o contato do vício, porque muitos escolhem, estar ali perto do vício, né, sofrer aquela tentação, outros não haverá que o busquem por simpatia, pelo desejo de viverem num meio conforme aos seus gostos, ou para poderem entregar-se materialmente aos pendores materiais. Vocês acham que Deus não ia saber isso? Não, eu ia falar assim para minha mentora, não, eu quero contato com esse viciozinho, assim, da riqueza, ganhar muito, mas eu não sofro, assim, nenhuma tentação de gastar muito, de ostentar. Ela está olhando e pensa assim, primeira nota que ela vê, ela torra. Então, é claro que eles sabem, né? Claro que eles sabem que a gente não é bem assim, né? Há, sem dúvida, mas tão somente entre aqueles cujo senso moral ainda está pouco desenvolvido. Então, a gente escolhe coisas que vão agradar a gente, né? A prova vem por si mesma,
e eles a sofrem mais demoradamente. Cedo ou tarde, compreende que a satisfação de suas paixões brutais lhe acarreta deploráveis consequências, que eles sofrerão durante um tempo que lhes parecerá eterno. E Deus os deixará nessa persuasão até que se tornem conscientes da falta em que incorreram e peçam, por impulso próprio, lhes seja concedido resgatá-la mediante proveitosas provações. Né? Às vezes eles até dão para a gente ver como que a nossa escolha é infeliz. Depois a gente mesmo vai ver assim, puxa, não foi dado tudo aquilo que eu pedi, foi dado só uma parte daquilo que me foi dado, olha quanto eu derrapei, agora nem isso eu não quero mais. Né? Então, às vezes é para a gente abaixar um pouco a bola do nosso ego. Cabe ao espírito a escolha do corpo em que encarna ou somente a do gênero de vida que lhe sirva de prova. Ora, gente, está tudo misturado. Né? Pode também escolher o corpo, isso a gente viu muito no livro Missionários da Luz, principalmente quando falou da reencarnação de Sigismundo, lá do departamento de genética, que eles preparam uma porção de coisa, né? Então, podem também escolher o corpo, porquanto as imperfeições que este apresente serão para o espírito provas que lhe auxiliarão ao progresso, se vencer os obstáculos que delas lhe advenham. A escolha, porém, nem sempre depende dele, mas isso não obsta a que peça que seu corpo seja tal e qual. Eu me lembro lá no livro dos missionários, quando tinha uma mulher que eles estavam preparando, a gente não fala o nome de quem é, mas está preparando a reencarnação dela, aí ela olhou, viu, falou assim, viu que ela ia ser uma mulher muito bonita, ela virou e falou assim, mas eu gostaria que me viesse com um problema hormonal, porque eu preciso ser obesa em algum momento. Tanta beleza virá me fazer mal. Olha que interessante. E já tem juízo, sabe, que se vier tão bonita, provavelmente vai derrapar nos caminhos, né, da sedução. Então, bota aí uma obesidade light para mim, que aí eu dou uma segurada na bomba. Não, olha só, solicitação, olha quanto juízo. E aí eles aceitaram porque viram que ela tinha juízo para aquilo que estava pedindo. Olha que interessante isso. São essas situações que vão nos ensinando, né? Já estamos acabando. Na incerteza que se vê quanto à eventualidade dos seus triunfos nas provas que vai suportar na vida, tem o espírito uma causa de ansiedade antes da sua encarnação? Muita, de ansiedade bem grande, ele coloca ali. Por quê? Lembra da reencarnação de Sigismundo no livro Missionários da Luz? Nossa, ele estava muito com medo de errar de novo, muito. E a gente também, quando veio para cá, com certeza. Determinadas particularidades, a gente falava assim, tomara que eu não erre de novo, tomara que eu não erre de novo, tomara que eu não erre de novo. Era um medo danado de errar. Né? Ainda mais se a gente já reincidiu muito, né? Então, é claro que dá ansiedade, sim. Os espíritos que ao mal procuram induzir-nos e que põem, assim, em prova a nossa firmeza no bem, procedem deste modo, cumprindo missão? E se assim é, cabe-lhes alguma responsabilidade? Resposta que eu já falei isso em outra questão, em outra aula. A nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. E é ponto final. Tá? A nenhum espírito. Nós poderíamos ser tentados de outras maneiras, mas não pela indução de uma outra pessoa. Senão, a lei de causa e efeito, isso não acaba nunca, né? Vira uma cascata, vira um efeito dominó. E aí que eu disse, toda reencarnação, as reencarnações podem não ser, né, planejadas, mas todas elas têm planejamento. Isso aí foi uma pergunta que me fizeram, e eu vou ler aqui. Essa aí foi a resposta dada pelo Simonetti. Vocês vão ter acesso ao slide, tá? Pergunta-se, não é a reencarnação um processo que exige planejamento da espiritualidade? Com todos os cuidados para localizar o reencarnante na família adequada, no tempo previsto? Se uma adolescente de 12 anos engravida, não está inserida nesse contexto? Não. Não é bem assim, diz Simonetti. Em boa parte ocorre o que denominamos reencarnação natural, envolvendo espíritos que, ligados psiquicamente aos parceiros do sexo, podem ser atraídos à experiência humana pelo campo vibratório que se instala quando ocorre a concepção. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, nem todas as reencarnações são planejadas. Então, imagina uma moça, uma jovem adolescente de 12 anos, engravida. Isso foi planejado? Não. Mas sabia-se que ela tinha distúrbio na área do sexo? Já sabia. E sabia-se que ela corria risco, por esse distúrbio, de ter um comportamento
sexual mais cedo na sua vida, de ter uma atividade sexual precoce na sua vida, e que na qual ela poderia não se prevenir o suficiente. E aí ela poderia engravidar. Então, não foi planejado aquilo daquela maneira. Mas todos nós temos débitos no passado e temos espíritos que estão próximos, às vezes, de nós, que precisam estar conosco para resgate de débitos passados. Então, foi o que ele colocou. Ele colocou espíritos que ligados psiquicamente, né, que são, nós criamos laços, né, magnéticos positivos e negativos. Então, espíritos ligados psiquicamente a nós, né, aos parceiros do sexo, podem ser atraídos à experiência humana pelo campo vibratório que se instala quando ocorre a concepção. Não foi planejada, mas dali para frente terá planejamento. Ok? Foi para todos? Pode falar, Isabel. O Eni, e no caso de estupro, é a mesma coisa, né? Uhum. Eu vou falar uma coisa para vocês. Ninguém é estuprado ao acaso, mas o estupro nunca se justifica. Entenda bem isso. Não se justifica o estupro jamais. Entende-se pela reencarnação, mas não se justifica. Há pessoas que vêm ao mundo e são suscetíveis de serem estupradas. Por quê? Porque abusaram muito do sexo em vidas passadas. Muito. Então, estão suscetíveis. Mas para resgatarem os seus desregramentos sexuais, precisam de ser estupradas? Claro que não. Claro que não. Há outros mecanismos nas leis de Deus para que se faça o devido resgate e a devida reeducação para essa pessoa. Ok? Respondeu você, Isabel? Ou não? Foi? Me fizeram uma pergunta no chat, deixa eu ler de novo, por favor, que eu estou fora aqui. Mas ser homossexual é planejado? Já me fizeram essa pergunta num pinga-fogo. Homossexualidade é provas ou expiações? As duas coisas pode ser a homossexualidade. Então, dentro desse contexto, acho que eu respondi a sua pergunta. Se não respondi, Sandra, me faça de novo. Homossexualidade pode ser provas ou expiação. Ok? E a Valéria colocou aquele pensamento que ela começou, acho que é do Emmanuel, né? A dor há de vir realizar, essa que você queria falar? A dor há de vir realizar a obra que não foi possível o amor edificar por si só? Também? Ou não? Ah, sim, uma passagem de Jesus. O mal há de vir, ou seja, o escândalo há de vir, passagem de Jesus. Ai daquele por quem venha, é verdade. Né? Quando Jesus pronunciou isso, o que ele quis dizer? A expiação terá que vir, mas ai daquele por quem quer ser o instrumento da expiação. Porque há outros mecanismos, nós não precisamos ser instrumentos do mal de ninguém, ok? Se ficou alguma pergunta a mais, podemos, na próxima aula, dar sequência à vontade, tá bom? Se eu não respondi as perguntas que foram me feitas aqui no chat, por favor, me diga. Bom? Uma ótima semana para todos também. Então, gente, aqui eu coloquei esses slides só para a gente relembrar de alguns conceitos da reencarnação, porque vai ser falado muito sobre reencarnações passadas nesse livro. Então, a gente precisa entender o mecanismo básico para entender por que aquela família está ali, quem é Evelina, por que da prece, por que da intercessão, o que ela veio fazer ali, quem são esses personagens, por que esses personagens se ligaram, né? Então, a gente precisa compreender a reencarnação, tá bom? Então, muita paz a todos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso divino mestre, esteja entre nós hoje e sempre. Muito obrigada, gente. Beijo.